Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Felipe e aqui a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário KNCR11. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal, tá ok? Bom, falando um pouco sobre o KNCR11, esse é o segundo maior fundo imobiliário da nossa bolsa, ok? Dando uma olhada aqui no site do Funds Explorer, a gente pode ver o ranking dos FIIs dos fundos imobiliários, tá bom? A gente pode ver que o KNCR é o segundo maior FII. Eu não vou falar do primeiro por enquanto, porque é o Canip, que tem 7 bilhões de patrimônio líquido, porque o Canip ele é um fundo para investidores qualificados, são aqueles investidores que têm mais de 1 milhão de patrimônio, tá bom? Então é por isso que eu não falo do Canip. Então o segundo maior FII é o KNCR, que é para os investidores em geral. O patrimônio líquido dele é de 5,7 bilhões, então é um fundo bem grande. Lembrando que o KNCR11 é um fundo de recebíveis, ou seja, esse fundo ele é diferente, ele não possui imóveis, ele é um fundo que empresta dinheiro para empresas. Essas empresas querem construir um escritório, um galpão, alguma coisa, então ele empresta dinheiro para a empresa e a empresa vai depois pagando as parcelas para o fundo, então o fundo é credor de uma dívida. Então esse fundo ele pagou no último rendimento dele R$ 1,11 por cota, numa cotação base de R$ 102,98 a cota, o que dá aproximadamente 1,07% de dividend yield mês. Olhando aqui no relatório, o valor patrimonial da cota é R$ 100. O valor de mercado que a cota está sendo negociada no dia de hoje é R$ 102,39. Então o fundo tem um spread aí de aproximadamente uns 2%, tá? O fundo está um pouco mais caro do que ele vale, é isso que significa, tá? O fundo tem quase 300 mil cotistas e o patrimônio do fundo é de 5,7 bilhões, então é um fundo realmente bem grande. Boa parte dos CDI, dos CRIs que estão dentro do fundo estão sendo taxados a CDI mais 2%, tá? O que é considerado high grade, é mais seguro o pagamento, então a chance de calote é um pouco menor. Olhando um pouco para a alocação, tá? Os CRIs que tem dentro desse fundo, a maioria deles então está indexada a CDI, são 97% do total desses CRIs. A gente tem um pouquinho aqui em PCA e um pouquinho em Selic, mas a maioria do fundo é CDI, ou seja, se o CDI ficar alto, se a Selic ficar alta, o fundo vai pagar mais. Se a Selic cair e o CDI também consequentemente cai, o fundo vai pagar um pouquinho menos, ok? A alocação total em CRIs está em 105%. O que isso significa? Significa que o fundo está alavancado, o fundo tomou uma dívida aí de 5% mais ou menos para conseguir se monetizar e investir melhor. Aqui um pouco dos resultados e da distribuição do fundo. Então aqui tem todo o resultado que ele gerou nos últimos meses e o quanto ele distribuiu desses resultados, tá? No último mês ele distribuiu R$ 1,11 por cota, mas também foi o mesmo valor que ele gerou, tá bom? Então, tudo que ele gerou, ele distribuiu para os cotistas. O fundo tem uma reserva acumulada de 35 centavos por cota, que a gente não sabe em que momento que ele vai distribuir isso aqui. Essa aqui é uma tabela muito interessante. É uma matriz de sensibilidade do spread em cima do CDI. O que isso significa? Vamos lá. Se você pagar R$ 100 na cota hoje, quando você for comprar, o spread que você vai ganhar em cima do CDI, a mais que o CDI, é de 2,81%, tá? Se você pagar 102,50 no preço da cota, o que está mais ou menos do que está hoje, o spread que você vai ganhar acima do CDI é de 2,11%. Perceba que ele diminuiu um pouquinho o spread, tá? Você ganhou um pouquinho menos. Se você pagar R$ 105 na cota, o spread em cima do CDI que você vai ganhar é de 1,40%, tá? O que a gente percebe aqui? Fundo de recebíveis, o ideal é você comprar a cota o mais perto do valor patrimonial possível, porque quanto mais caro você comprar, menor vai ser o seu ganho, menor é o seu dividend yield, menor é o seu ganho em cima do CDI ou menor é o seu ganho em cima do IPCA. Aqui a gente tem toda a lista dos CRIs que tem dentro do fundo, tá? Perceba que a maioria deles está CDI mais 2%, CDI mais 1%, tá? Esse fundo tem um total de 68 CRIs, então realmente é um fundo grande, muito diversificado, tá bem tranquilo. Aqui no relatório a gente tem a descrição de cada um desses CRIs, de cada um desses 68 e em que pé que tá bom? Então se você que realmente tiver um tempinho, quiser ler com calma para ver cada um deles como é que tá tudo aqui no relatório.
A gestora desse fundo, a Kinea, ela está colocando no fim dos relatórios todos os FIIs de CRIs que ela possui e colocando a classificação de risco de cada um deles, tá? Então vamos perceber que o KNCR aqui, ele é majoritariamente em CDI e o risco dele aqui é o menor risco. Aqui a gente tem um gráfico mostrando isso, tá? Então aqui em cima maior risco, maior retorno e aqui embaixo menor risco, menor retorno. Maior risco são os CRIs em que os juros são mais altos, então a chance do devedor não conseguir pagar, dar um calote é maior, então você ganha mais, mas tem um risco maior. E aqui embaixo os juros são menores, então a chance do devedor dar um calote é um pouco menor. Então por isso que aqui em cima você tem mais risco, tá? Então se a gente for olhar o KNCR, ele está aqui embaixo, na parte de menor risco. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vou deixar mais um vídeo aqui de sugestão para você. Tchau, tchau, até a próxima.